Neste momento eu quero vos trazer uma breve reflexão com respeito a Jacó, no vale de Jaboque. Esta reflexão ela está registrada no livro de Gênesis, capítulo 32, a começar dos versículos 22 ao 32. Nós sabemos que Jacó era filho de Isaac. Isaac teve dois filhos, Jacó e Esaú. E nós vemos ali na presciência de Deus, Deus já sabia que Jacó iria desprezar as bênçãos do Senhor, o direito de primogênito, né? Que futuramente ele trocou com por um prato de lentilha a Esaú. E nós vemos que as consequências foram grandes na vida de Jacó, né? Ele adquiriu as bênçãos que ia ser dele através de meios que não foram aprovados por Deus, com o consentimento da sua mãe Rebeca. E por isso que quando seu irmão soube que a bênção foi lançada sobre ele, Esaú procurou matá-lo e ele teve que fugir para a casa dos seus parentes. E lá ele foi próspero, adquiriu bens, mas em determinado dia ele resolveu voltar para a casa do seu irmão Esaú. Tinha agora um grande problema para ele resolver. A Bíblia diz que um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. Os seus ferrolhos são como o ferrolho de um castelo, né? Que a mágoa que fica em uma pessoa que foi ofendida é muito grande, né? É difícil haver uma reconciliação. Assim estava o estado de Jacó para com seu irmão Esaú. E ele sabia, né, do que ele tinha feito, né, e como estava o seu irmão. Mas Jacó, ele procurou um meio, e esse meio foi um meio correto. Quando ele veio com todos os seus bens, com as suas esposas, então chegou um momento que ele se levantou de noite, a Bíblia diz, segundo Gênesis capítulo 32, versículo 22, e levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas mulheres e as suas duas servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque e tomou e o fez passar o ribeiro e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subiu. Aqui nós vemos. Então Jacó passou adiante de si todos os seus bens, serva, esposa, filho, e ele desceu ao vale de Jaboque. Então eu quero aqui frisar bem essa expressão. Ficou a sós, desceu ao vale de Jaboque. O que significa descer? Descer significa a pessoa reconhecer os seus erros, reconhecer as suas delimitações, reconhecer a sua independência e passar a ser dependente exclusivamente de Deus. Foi isto que aconteceu com Jacó. Então tinha diante dele um problema muito sério que ele não poderia resolver. Só Deus poderia reverter aquele quadro da sua vida. Então a Bíblia diz que Jacó passou a noite toda lutando com um anjo.
né? Ele não largou aquele anjo. Ele queria uma bênção, ele queria que aquele problema fosse resolvido, ele queria ser abençoado por Deus. E foi isto que aconteceu, né? Então, quando a alva raiou, né? O anjo viu que ele não iria largar, a persistência dele foi grande. O anjo teve que tocar na juntura de sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, o anjo disse, né? Porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Aqui nós vemos que realmente Jacó foi abençoado. O nome dele foi mudado, né? Quando o anjo perguntou qual o nome dele, ele disse Jacó. Jacó passou a ter um sentido de usurpador, enganador. Então, o nome dele foi mudado para Israel. Você vê que ele leva um prefixo do nome de Deus, El, que significa Deus, Israel, voltado. Ou seja, de hoje por diante, o seu caráter, a sua personalidade foi mudada, foi transformado. Você será uma pessoa totalmente voltado para Deus. Houve uma reconciliação dele com Deus. Então, você prevaleceu contra Deus e os homens, ou seja, a vitória foi total. Então, Jacó se levantou ciente e consciente de que Deus tinha lhe abençoado e que ele tinha dado vitória. E foi isso que aconteceu. Quando ele encontrou o seu irmão, pensava que o seu irmão estava irado, Deus já tinha trabalhado na vida de Esaú, aplacou a ira, fez aquilo que Jacó não poderia fazer, a ponto de Jacó dizer que tinha visto seu rosto como o rosto de um anjo. Então aqui fica esta breve reflexão, que o momento que o cristão deve tomar, né, quando assim ele se encontrar em uma situação difícil, ainda continua o descer ao vale de Jaboque. É reconhecer quem é reconhecer os seus erros e depender exclusivamente da graça, da ação de Deus. Porque através da oração, através do quebrantamento, através de uma vida de humildade, Deus sempre age. E a orientação, a exortação de Deus é esta: que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então que cada um de nós possamos ter um coração quebrantado, um coração despojado de toda a arrogância, de toda a soberba, que nós possamos ser compassivos, misericordiosos, um para com os outros, ajudando a sempre aqueles que estão precisando de uma palavra, de uma orientação, de uma ajuda. E assim nós vamos prosseguindo na caminhada. Talvez você tenha ofendido alguém, né? Essa pessoa tem sido irredutível, né? Realmente não aceita uma desculpa, não aceita um perdão por você ter causado danos, né, através de uma palavra, né? Porque uma palavra pode edificar, uma palavra pode destruir, talvez até uma calúnia, né? Você foi vítima de uma calúnia contra alguém. Então você deve reconhecer
os seus erros, né? Você tem que pedir ajuda a Deus para que possa haver uma reconciliação entre você e essa pessoa. Então, o segredo é sempre descer, reconhecer os seus erros, os seus fracassos, e Deus está pronto para ajudar, lhe abençoar. Que essa reflexão sirva de um exemplo, que sirva de uma alerta, né? Que sirva de uma orientação para você que esteja passando por momentos difíceis na sua vida. E você que foi vítima, aceite o perdão, né? Daquela pessoa que lhe afligiu, né? Que fez você passar uma decepção. Porque a Bíblia e o próprio Jesus dizendo, né, que se alguém for oferecer um sacrifício ao Senhor e lá se lembrar que teu irmão, veja o inverso da coisa, que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vá a ele, fale com ele, né? Se ele aceitar o perdão, tudo bem. Se ele não aceitar, entregue nas mãos de Deus. Então, faça a sua parte e com certeza Deus fará a dele. Porque a Bíblia diz que nós não podemos viver em guerra contra os nossos irmãos, afinal de contas, contra ninguém. A Bíblia diz, enquanto depender de vós, de cada um de nós devemos estar em paz com todos os homens. Mas se alguém não quer estar em paz com nós devemos orar pelos nossos inimigos e abençoar aqueles que nos perseguem. Então, que nós façamos a nossa parte e deixamos aquela que é impossível para nós fazer nas mãos de Deus. E vivemos em paz, em união, um com os outros, porque esta é a vontade de Deus para cada um de nós.